Questão 19. João Vitor, essa questão Sim. 19, eu já coloquei um vídeo lá respondendo praticamente todos esses exercícios, João Vitor. Você não viu, não? Não, eu acho que mandou, só que não. Acho que eu não vi, não. Depois eu vou ver lá. Acho que não Ah, tá apareceu. bem. Essa questão 19, eu acho que eu respondi a B, a E e a I, se eu não estou enganado. São as que dão um pouquinho Sim, mais de trabalho, tá? Tem um sim, vídeo ok. lá, se você não encontrar, você me avisa que eu mando o link para você. Mas já Tá resolvi bom. alguns exercícios, tá? Tá, muito obrigado. Tá. Mais alguém? Enquanto ninguém fala, João Vitor, eu vou aproveitar e esclarecer um pouco mais, tá? Tá bom. Mas deixa eu pegar lá, só projetar. Eita, até agora ninguém falou mais nada, vamos aproveitar então para esclarecer um pouco. Até agora só você perguntou, projetar essa tela. Está visualizando, João Vitor? Tá. Bloco? Sim, Tá. Então vamos lá. Duas coisas principais que você tem que entender quando está trabalhando com duas retas paralelas e uma transversal. Né? Claro que antes disso você já tem que ter o conhecimento básico a respeito do quais são os ângulos correspondentes. Né? Então nós tratamos de ângulos correspondentes que nós utilizamos um termo novo, né? Que seria uma congruência. Congruência é algo similar à igualdade. Tá? A princípio nós vamos tratar dessa forma. Existem outras características além da igualdade. Tá? Mas a princípio nós vamos tratar como se fosse uma igualdade. Você consegue acompanhar o cursor do mouse na movimentação? sim. Tá. Observe aqui, ó. Deixa eu só permitir aqui, tem bastante gente pedindo para entrar. Nesse caso, eu vou pegar aqui, por exemplo, a C. Essa que eu acho que eu já comentei lá no vídeo. Nessa questão, observe que os ângulos correspondentes, aí nós temos os colaterais internos, externos, aí aqui em cima ele explica cada situação, né? Os alternos externos, opostos pelo vértice. Eu vou colocar o que é mais importante a respeito desse assunto. Deixa eu só tirar aqui esse WhatsApp. Observe que aqui, ó, nós podemos tratar que os ângulos são correspondentes pelas cores, ó. Por exemplo, essa cor aqui mais clara, né, ó. Esse Y, e aqui eu tenho 120. O que quer dizer isso? Quer dizer que são ângulos correspondentes. Se aqui vale 120, logo esse ângulo também vale 120. Tá? Ah, outra informação aqui, ó, por exemplo, ó, o Z, ó, o ângulo Z e esse ângulo que está aqui também, ó, que está verde, aqui também é verde, eles têm a mesma abertura, tá? Eles são congruentes. Ou você pode tratar eles como correspondentes. Uma informação importante, nós temos aqui ó, uma reta paralela, né? Paralela à reta S, e nós temos uma transversal, que é a reta T. Observe ó, que aqui nós temos um vértice. Tá? Esse ponto aqui é chamado de vértice, que é o ponto de encontro delas. E aqui nós temos algumas propriedades importantes. A primeira propriedade é que todo ângulo oposto pelo vértice, eles são congruentes. Tá? Então, observe. O que é o oposto? Ó? Se aqui é 120, logo esse lado aqui roxo também é 120, porque eles são opostos pelo vértice. Se você for analisar esse ângulo verde com esse ângulo aqui mais claro, ó, eles também são opostos pelo vértice. Né? Um está ao contrário do outro, tá? Em relação ao vértice. Então, eles também são opostos pelo vértice. Então, se eu perguntasse para você se esse ângulo aqui ele é congruente a 120, isso é verdade. Esse ângulo aqui também ele é congruente a 120, sim, ó. Observa que eles são correspondentes, tem a mesma cor, tá? Então, se esse y vale 120, logo isso aqui também vale 120. Então, a primeira propriedade fundamental que você tem que entender é os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, eu tenho aqui na B que esse ângulo ele é igual a 2x. Observe que esse ângulo aqui mais claro, ele é oposto pelo vértice, então ele também vai valer 2x. Claro que nós temos que determinar quanto vale
2x. Né? Aqui, por exemplo, ó, x mais 30, ele é oposto a esse outro ângulo que está aqui. Ó. Então, esse outro ângulo também vale x mais 30. Isso é aplicar essa propriedade. Né? A ângulos opostos pelo vértice, ele sempre apresenta uma congruência, né? Uma correspondência em relação aos ângulos. A mesma coisa acontece aqui. Eu não vou resolver, porque lá no vídeo já resolvi. Eu vou só te aplicar essas propriedades. Além dessa propriedade de oposto pelo vértice, que isso vai ajudar a resolver bastantes exercícios, você também tem a questão dos ângulos suplementares. Aqui em cima explica, né, sobre os ângulos suplementares, mas eu vou tentar resumir aqui, ó. Ângulos suplementares são dois ângulos que quando você soma dá 180 graus, tá? Então, o que são ângulos suplementares? São dois ângulos que você soma e o resultado dá 180 graus. Nesse caso, dois ângulos que nós vamos somar, porque eu estou tratando aqui só da relação entre dois ângulos. Então, por exemplo, ó, observe que se nós pegarmos todas essas cores aqui, ó, e juntando, nós temos um círculo, né? Vamos tratar só a borda dele. Tratando só a borda dele, nós temos a circunferência. Uma volta completa, nós sabemos que é 360 graus, né? Então, a metade dessa volta é 180 graus. Então, nós vamos usar isso para também resolver esses exercícios. Nós vamos usar ângulos suplementares. Ângulos suplementares, eles têm que ser igual a 180. A soma deles tem que dar 180. Tá? Observe aqui, ó. O que é um ângulo raso? O ângulo raso é a soma, na verdade, um ângulo que é igual a 180 graus. Então, se você pegar aqui, por exemplo, ó, dessa parte verde até chegar aqui no final dessa parte clara, que é em cima da reta R, nós temos um ângulo raso, tá? Que é a metade da circunferência. Então, por exemplo, aqui você já sabe que esse ângulo é igual a 120. Quanto vale esse pedaço? Ó? É só lembrar. Dois ângulos, quando eu estou fazendo a soma deles, eles têm que ser suplementares. Né? Se eu estou tratando como ângulo raso, se esse ângulo aqui vale 120, quanto falta para chegar em 180? Falta 60, né? Então, eu já sei que esse ângulo aqui é igual a 60 graus. Então, se eu sei que esse ângulo é igual a 60 graus, e observo que ele é correspondente a esse z, logo eu já consigo encontrar o valor de z, tá? Isso não precisa ser usado só aqui, ó. Eu posso fazer a correspondência também aqui, ó. Fazer a suplementaridade em relação aos ângulos, ó. Aqui também nesses dois ângulos. Nesse ângulo roxo com esse verde. Ele sempre fecha a metade de uma circunferência. Então, duas propriedades importantes. Primeiro, opostos pelo vértice, que são ângulos congruentes, e um ângulo raso, né, que são dois ângulos somados, que dá 180 graus. Nesse caso, nós podemos tratar também como ângulos suplementares. Tá? Os próximos exercícios é a mesma coisa. Você tem que observar isso. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, na D, essa cor mais clara, aqui, ó, ele é igual a 5x mais 40. E esse também, ele é correspondente, ele é igual a 2x mais 88. Como é que eu faço para encontrar o valor de x? É só igualar eles, né? 5x mais 40 é igual a 2x mais 88. Aí você vai isolar o x, você vai conseguir encontrar o valor dele, tá? Isso aqui eu já, no vídeo, eu mostro como resolver. Lá eu resolvo passo a passo, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é simples, né? Para nós determinarmos o valor de y. Observa que aqui eu tenho uma reta R, e juntando esse ângulo de 60 com y, eu tenho um ângulo raso. Ou seja, a soma dos dois, eles são suplementares, né? A soma deles dá 180. Então, se aqui é igual a 60, quanto falta para chegar em 180? Falta 120. Então, você acabou de encontrar o valor de y. Né? Agora, observe ó, que esse ângulo ele é correspondente a esse, ou seja, o y é correspondente ao x. Se esse ângulo y é igual a 120, quanto vale x? Também vale 120. Então, você vai usando essas duas propriedades, você consegue encontrar o valor de todas as variáveis. Tá? Aí eu volto a falar, lá no vídeo que eu postei, se você não encontrar lá no WhatsApp, eu explico passo a passo quando tem expressões algébricas, como encontrar. Tá? Aqui é só uma pincelada a respeito dessas duas propriedades, que são importantes a respeito desse conteúdo. Mais alguém? Pessoal que me pediu para utilizar o Class, até agora ainda não coloquei nada lá, porque eu não tenho nem 30% do alunado está participando do Class.
Eu estou Então aguardando ver se tem o pessoal 12 é, alunos, professor. 12 alunos, eu não tenho condições de trabalhar pelo Class, eu não tenho pelo menos 70% dos alunos, tá? Aí eu estou aguardando ver se eu Professor, consigo. Pode eu falar, acho que é Nicolau. por causa também que grande parte dos alunos, talvez eles não tenham internet ou algo do gênero. Isso, exatamente. Mas aí, para isso, o que acontece? É disponibilizado na escola, né, os blocos, para que possa ser feito o estudo, né? Se não tem condição de fazer as avaliações por não ter acesso à internet, pode fazer à mão, né? No caso, vai ser disponibilizado o bloco e devolver na escola. Mas é o que eu estou falando, eu não estou usando o Class por causa disso, porque eu não consigo atender a todos, né? Eu tenho que utilizar um canal que seja possível atender pelo menos 70% do alunado. Pelo menos aqueles que têm acesso à internet, né? Entendeu? Mas aí não tem problema, eu continuo colocando lá pelo WhatsApp, tá? E tentando tirar as dúvidas de vocês da maneira que é possível, tá? Pode falar, Amanda. Vamos às dúvidas? Mais alguém? Minha dúvida era só na 19, mas o senhor já mandou o vídeo, aí tirou as dúvidas. Ok. Mais alguém? Vocês não têm dúvida, então eu vou fazer só a revisão dos conteúdos, tá? A ideia é que vocês tragam as dúvidas. Então, deixa eu pegar esse conteúdo aqui desse bloco. Então, conteúdos importantes, né? Claro, que todos apresentam sua importância dentro da trajetória de estudo que vocês estão desenvolvendo, né? Mas eu já tinha tratado aqui, ó, no bloco, a respeito dos produtos notáveis, tá? Mais aqui na frente, eu falo sobre, aqui no bloco tem falando sobre o trinômio quadrado perfeito, que é um Dúvida. processo. Pode falar, João. Eu tenho dúvida do trinômio também. O polinômio eu consegui, agora o trinômio eu fiquei com dúvida na questão dele. Na verdade, o trinômio ele é um polinômio, só que é um polinômio com 3 termos, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Primeiro, vamos fazer aqui uma leitura a respeito do conteúdo em si, né? Um exemplo, por exemplo, utilizando um exemplo. Aqui eu tenho, ó, x ao quadrado mais 12x mais 36. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Por que ele é considerado um trinômio quadrado perfeito? Porque nós podemos reescrever esse trinômio tri, né? 3, são 3 termos. Agora, entender por que ele é um quadrado perfeito. Ele é caracterizado como um quadrado perfeito porque nós podemos reescrever ele utilizando um produto notável, tá? Essa é a ideia. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, eu vou escrever aqui no... Espera, fica mais fácil para a gente estar explicando aqui, né? Deixa eu só projetar aqui meu quadro. Vou projetar logo minha tela, que aí eu vou ficar alternando entre páginas, é mais fácil. Então, vamos lá, nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais 12x mais 36, tá? Eu vou colocar ele aqui no meu quadro, deixa eu só virar a tela. A imagem não vai ficar aqui. Então, nesse exemplo do trinômio, eu tenho x ao quadrado mais... Qual é a próxima parcela? A próxima parcela é 12x mais 36, né? 12x mais 36. A ideia é reescrever isso aqui utilizando um produto notável. Vamos lembrar quais foram os produtos notáveis que nós estudamos.
tá? Os produtos nós estudamos aqui nesse bloco foi o quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, tá? Então, para ser um quadrado perfeito, ele tem que se encaixar no quadrado da soma ou no quadrado da diferença, tá? Então, vamos ver se a gente consegue aqui relembrar o que foi colocado. O que é o quadrado da soma? Vou colocar aqui do lado. A mais B. Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais segundo ao quadrado. Tira dúvidas anterior, eu falei sobre isso. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o processo inverso. Se for possível reescrever ele nesse formato, né, a mais b ao quadrado, então nós temos um quadrado perfeito. Então, aqui, ó, nesse lado aqui, ó, do lado direito da igualdade, nós temos um trinômio, né? Ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. É o que acontece aqui nesse exemplo, né? Nós temos o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Só que ele tem que seguir esse padrão, né? O padrão do quadrado da soma. Então, para isso, nós vamos tentar reescrever. Primeira coisa que tem que se fazer, ó, lá ele explica que nós temos que calcular as raízes, né, dos extremos para ver se nós conseguimos readequar, tá? Mas para alguns é um processo mais simples, para outros não, tá? Mas a gente pode pensar assim, ó. Para calcular a raiz quadrada de A ao quadrado é bem simples, né? Raiz quadrada. Vou só colocar aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado, que é o primeiro que aparece. Né? Nós temos que lembrar da relação entre a potenciação e a radiciação. Olha, algo bem simples. Ó. Raiz quadrada, quando não tem nada aqui no índice, aqui é 2. Né? A raiz quadrada, ela sempre vai ser inversa em relação ao quadrado. Né? Operações inversas, elas se cancelam. Né? Então, se eu tenho aqui raiz quadrada de A ao quadrado, quer dizer que vai cancelar a raiz com esse 2. Vai sobrar só quem? O A. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de B ao quadrado. Raiz quadrada de B ao quadrado, ó, a raiz, ela cancela com o 2. Então, vai sobrar aqui só a base, né? Nesse caso aqui, a base é B. Vamos fazer com o número para ficar mais fácil para entender. Ó, raiz de 25. Raiz de 25, a maioria de vocês sabe fazer direto, né? Raiz de 25 dá quanto? Dá 5, né? Mas olha, utilizando cancelamento, né? As operações inversas. Raiz quadrada de 25. 25 não é a mesma coisa que 5 ao quadrado? 5 ao quadrado. Então, eu posso cancelar a raiz com esse 2. E sobra aqui? 5. Pronto. Nós acabamos de calcular a raiz quadrada do número utilizando as operações inversas. Então, a mesma coisa pode ser feita aqui, ó. Nós podemos fazer isso, ó. Observem. Deixa eu apagar aqui. Vou escrever aqui com os termos do exemplo. Depois eu passo no exercício. Então, vamos começar. Ó. São 2 termos, né? O primeiro ao quadrado e b ao quadrado. Nós vamos calcular a raiz, né? Então, nesse caso, o primeiro ao quadrado é x, né? X ao quadrado. Eu vou calcular a raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado dá quanto? X. Dá x, né? Porque a raiz cancela com 2. Então, sobra o x. Então, se eu quero colocar ele na forma de um quadrado perfeito, ó, ele tem que ficar nessa forma aqui. Por que eu sei que tem que ser o quadrado da soma? Porque todas as parcelas estão somando, né? Eu estou adicionando 12x e estou adicionando 36. Então, é o quadrado da soma. 9 mais. Então, o primeiro que vai aparecer aqui, ó, porque eu calculei raiz. X. E o último, ó, 36. Vamos 6. calcular de 36. Raiz de 36. Se você quiser calcular direto, pode calcular. Se não quiser, utilizar cancelamento. Então, 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Tá? Só para reforçar. Aqui vai dar 6, né? Então, eu tenho aqui 6. Elevado ao quadrado, né? Por isso que ele é chamado de quadrado perfeito. Você consegue se encaixar. Professor, mas sempre que eu for calcular a raiz dela exata, eu vou ter um quadrado perfeito? Tome cuidado com a parcela do meio. A parcela do meio, ela tem que passar por uma prova. Observe que sempre tem que aparecer o quê? Ó?
Ó, no meio tem que ser 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo. Então, quem é o nosso primeiro termo? Nosso primeiro termo é É x. X. Então, tem que aparecer, ó, 2 vezes o primeiro termo. Então, nosso primeiro termo que nós encontramos foi x. E quem é o segundo termo? Nós encontramos 6, né? Pela questão, aqui está dizendo que no meio tem que aparecer quanto? 12x. Então, vamos testar. Se aqui der 12x, é porque ele é um quadrado perfeito, né? Então, 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes x, X. 12x. Então, realmente isso aqui está certo, né? Isso aqui é um quadrado perfeito, tá? Então, a ideia de pegar um trinômio e verificar se ele é um quadrado perfeito ou reescrever ele de uma forma sintetizada é escrever utilizando o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Vamos pegar um exercício mais embaixo. Aqui, ó, na B e na C, vai fazer a mesma coisa, só que aqui observe o que muda. Aqui eu tenho o quadrado da diferença. Do primeiro termo para o segundo, observe que nós temos uma subtração. Então, vai ser o quadrado da diferença, que ele mostra isso. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Me diga aí qualquer uma das questões, né, da A até H. Qual dessas querem que eu faça aqui, só para servir de exemplo? H. H, né? H eu tenho 9 menos 24A mais 16A ao quadrado. Então, 9 menos 24A mais 16A, né? Tá? Menos 24A. Ao quadrado. O que nós temos que fazer aqui? Aqui é para fazer, deixa eu voltar lá no exercício, aqui está pedindo para fatórios e sinônimos quadrados perfeitos, ou seja, nós vamos utilizar o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Então, para isso, vamos reorganizar. Né? Observem que o sinal de subtração é sempre, ele te indica, né, se vai ser o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Nesse caso, eu já posso particularmente, né, falar, já posso reescrever, né, pensar em escrever assim. Menos, porque aparece o sinal de menos lá, né, elevado ao quadrado. Ele já tem essa forma, né. Deixa eu apagar aqui para fazer os cálculos aqui do lado. Vamos naquele raciocínio, né? Pega o primeiro, calcula a raiz. Raiz de 9. 3. Né? Então, vou colocar o 3 aqui. Pega o terceiro termo, tome cuidado se ele não estiver na ordem. Né? Eu tenho 16 ao quadrado. Aí vocês têm que lembrar lá das propriedades de radiciação, né? Que eu tenho um produto, né? Eu tenho 16 vezes ao quadrado. A raiz do produto é igual ao produto das raízes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo separar. Eu separo porque é um produto, tá? Se fosse uma soma ou subtração, não era possível fazer essa separação, tá? É que eu posso calcular a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de A ao quadrado. Tá? Raiz quadrada de 16 dá 4, né? Raiz quadrada de A ao quadrado, né? Cancela o A com o quadrado, fica A. Ou seja, a raiz quadrada de 16A ao quadrado, 4A. Então, vem aqui e coloca. Agora, tomem cuidado, eu tenho que fazer a prova com a parcela do meio. Tá? Eu tenho que fazer a prova para poder garantir. A parcela do meio está aqui, ó, 24A. Na fórmula, sempre é o 2 vezes a primeira parcela, né, vezes a segunda. Primeiro termo, segundo termo. Então, tem que colocar o 2 vezes. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo, pelo que eu encontrei, é 3. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? 4A.
essa multiplicação ela tem que dar quanto? 24A. Vamos ver se dá. Né? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. E tem um ano. Então, certinho. Então, aqui nós temos a nossa reescrita, né? Utilizando um quadrado perfeito. Tá? Ou seja, 9 menos 24A mais 16A ao quadrado é a mesma coisa que 3 menos 4A ao quadrado, menos 4, né? Tudo elevado ao quadrado, utilizando o quadrado da diferença. Aqui eu vou mudar a tela. Interessante entender sobre o trinômio quadrado perfeito, que nos próximos blocos nós vamos começar a estudar sobre as equações de segundo grau. E a equação de segundo grau nada mais é do que um trinômio, tá? Às vezes ele pode aparecer como um trinômio perfeito ou não. Se ele aparece na forma de um trinômio quadrado perfeito, ele fica a determinar as raízes, né? Mais à frente nós vamos tratar a respeito das raízes, apesar que aqui nós estamos também verificando as raízes. O que é uma raiz? O resultado, né, da radiciação. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, nós temos uma raiz, que é 3. Tá? Então, nós vamos estudar alguns métodos para determinar as soluções das equações de segundo grau. Que não é tão trivial, ou seja, tão simples em relação às equações que vocês têm estudado até o momento. Tá? Ela exige um pouco mais de técnica, um conhecimento sobre a matemática dos anos anteriores mais aprofundada. Tá? É por isso que vocês estão fazendo agora, no momento, a avaliação diagnóstica, né, para a gente ter uma ideia de como é que está o conhecimento de vocês nos conteúdos de matemática dos anos anteriores. Tá? Vamos lá, mais dúvidas? Diana Prats, você está tentando falar, mas o áudio não está dando certo. Sem dúvidas, então, vamos fazer um pouco mais, esclarecer um pouco mais a respeito do próximo conteúdo, tá? Então, deixa eu voltar lá. Aqui foi o que o João Vitor perguntou, tá? Então, esse conteúdo, a base dele é quando eu tenho duas retas paralelas e uma transversal, tá? Nesse conteúdo, primeiro nós temos que definir o que são duas retas paralelas. De uma maneira mais grossa, para entender isso, duas retas paralelas, elas não se encontram, tá? Ou seja, elas não se tocam em momento algum. Lembra que uma reta, ela vem do menos infinito até o mais infinito, né? Eu não tenho início e nem final em retas, tá? Então, aqui eu tenho a reta S e a reta R. Então, essas duas retas, elas são paralelas, elas não se encontram em nenhum ponto, tá? E aqui nós temos uma reta transversal. A reta transversal é a reta T. Elas se encontram em um determinado ponto, tá? Esse ponto onde elas se encontram, nós chamamos de vértice, tá? Os pontos de encontro são chamados de vértice. Então, observe aqui, ó. As retas R e S são paralelas, como eu já tinha falado. A reta R é a transversal, ela se encontra em um determinado ponto, tá? Agora aqui, ó, nós vamos tratar sobre os ângulos que são gerados, né? Quando a reta transversal, ela passa, intercepta em um determinado ponto em relação à reta R e à reta S. Então, são ângulos correspondentes e têm a mesma medida, né? Observa aqui, ó. O ângulo 1, esse ângulo 1 que está de verde, ele é correspondente ao ângulo 5. Então, por isso que eu falo lá nos exercícios, para vocês seguirem as cores, que ela ajuda, né? Ajuda vocês a entenderem quais são os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que têm a mesma abertura, tá? A abertura aqui, que é chamado de 1, ele é correspondente à abertura 5, tá? Os ângulos são correspondentes. O 2 e o 6, né? Se você pegar aqui o 2 e o 6, também, ó, pela imagem, dá para entender que eles são correspondentes. Se nós pegarmos 3 e 7, esse ângulo 3 e o ângulo 7 também são correspondentes, 4 e 8, tá? Professor, mas se eu pegar essa reta transversal e incliná-la um pouco mais, isso vai acontecer? Tá? Tranquilo, tá? Aqui é um exemplo de uma posição da reta transversal, tá? Mas se você tentar inclinar ela, aí você vai encontrar a mesma forma, sempre você vai ter 4 ângulos, né? Sempre vai apresentar esses 4 ângulos, e esses 4 ângulos serão correspondentes.
A não ser que você pegue essa reta transversal e coloque ela paralela em relação a RS, aí você não vai ter essa situação. Mas se tiver um ponto de encontro entre elas, sempre nós vamos ter esses ângulos correspondentes. Esses ângulos correspondentes, eles recebem nomes, tá? Então, por exemplo, os ângulos 2 e 8. 2 e 8 e 1 e 7, ó, 2, o ângulo 2 e o ângulo 8. Professores, eles não têm a mesma cor, mas observe que eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice também são correspondentes. Então, 2 é correspondente ao 4, o 6 é correspondente ao 8. Se o 2 é correspondente ao 6, logo o 2 também é correspondente ao 8. Só que aqui nós damos nomes para eles, né? Os ângulos 2 e 8, 1 e 7, 1 e o 7, são alternos externos, né? São como eles são chamados, alternos externos. O que é interno para nós? Ó? É o que fica entre as duas paralelas, tá? Quais são os ângulos internos? 3, 4, 6 e 5. O que está fora é ângulo externo, tá? O que está fora dessa área do paralelismo entre R e S, tá? Então, externo 2 e 1, 7 e 8. Por que é chamado? Primeiro já expliquei por que é externo. Externo porque está fora do paralelismo entre R e S, né? 2 e 1, 7 e 8. Agora ele coloca alternos. O que é alternos? Ó, 2 e 8. Porque o 2, observa que ele está na parte de cima, né? E o 8 está na parte de baixo. Então, por isso que são alternados, né? 2 e 8. Alternos externos. 1 e 7, ó. 1 e 7. Alternos externos, né? Estão alternados. Estão opostos, né? 1 e 7. Os ângulos, ó, 3 e 5, 4 e 6, são respectivamente alternos internos, né? 3 e 5, ó, 3 e 5. Eles são internos, observa que ele está dentro do paralelismo entre R e S, espaço, só que eles estão alternando o lado. Tá? Aqui nessa posição nós temos 3, aqui nós temos 5. E eles são correspondentes, tá? Ele apresenta o mesmo ângulo. O 6 e o 4, a mesma situação, tá? 6 e 4 são alternos internos. Os ângulos 4, 5, 3, 6 são, respectivamente, colaterais internos, tá? Colaterais, né? Primeiro eles são internos, aqui dentro. Colaterais, ó, os ângulos 4 e 5, né? 4 e 5. Colaterais internos, ó, 4 e 5. E os ângulos 3 e 6, né? São, respectivamente, colaterais internos. Isso não quer dizer que eles têm a mesma medida, tá? Então, aqui nós só estamos definindo que eles são colaterais internos. Os ângulos 1 e 8, 2 e 7, respectivamente, são colaterais externos, tá? 1 e 8, 1 e 8, né? 2 e 7, né? 2 e 7. Eu não estou dizendo que eles são correspondentes, tá? Os ângulos correspondentes são quais? Alternos externos e alternos internos. Nós tratamos também como colaterais internos e externos, porque nós podemos utilizar ângulos suplementares para definir o valor de uma determinada variável. Então, por isso que nós tratamos aqui como colaterais internos e colaterais externos. Essas videoaulas aqui, elas são interessantes porque elas são totalmente voltadas para esses exercícios, tá? Então, essas sugestões aqui, ó, é até do PHS, as aulas que foram gravadas, que estavam sendo disponibilizadas na televisão, tá? Então é interessante vocês darem uma olhada nesses vídeos, que ajudam bastante. Então, aqui eu já falei sobre isso, sobre o ângulos opostos pelo vértice. Nós temos aqui, ó, eu tenho 8x, é um ângulo mais claro, e está oposto a esse outro ângulo, que é 6x mais 16. Então, se eles são opostos, eles são correspondentes. Correspondente, nós podemos tratar eles como iguais, né? O que está aqui, ó. 8x é igual a 16, 6x mais 16. Então, para encontrar o valor de x, é só isolar, né, os termos que dependem de x, né, em um lado da igualdade, e determinar o seu valor. Que é o que vai acontecer nos próximos exercícios, né? Então, mais 6x passa para o outro lado menos 6x, 8x menos 6x é igual a 2x, desse lado ficou só 16, né? O 2 está multiplicando o x, nós podemos aplicar a operação inversa, né?
Então, se está multiplicando de um lado, nós podemos dividir do outro lado. Ou pensar assim, qual o número multiplicado por 2 que dá 16? Nós temos 8. Então, para saber quais são esses ângulos, nós primeiro encontramos o valor de x e aplicamos no ângulo, né? Aqui tem 8x. Então, é 8 vezes 8, que é o valor do x que nós encontramos. 8 vezes 8, 64. E aqui também tem que dar 64, né? Se você pegar aqui, ó, 6 vezes 8, você vai ter 48, né? 48 mais 16, você vai encontrar 64. Né? Tem que dar o mesmo resultado, né? Pediu para entrar, permitir. Vou voltar. Ângulos correspondentes. É o que eu acabei de tratar também com vocês, de falar. Ângulos correspondentes formados por duas retas paralelas e transversais são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho x mais 15 e aqui eu tenho 40. Nós temos ângulos correspondentes. Então, fica fácil para determinar o valor de x, né? Por quê? É só igualar x mais 15 igual a 40. O que foi feito aqui, ó. X mais 15 igual a 40. Qual o número somado com 15 que dá 40? O valor é, nesse caso, 25. Então, fica simples para determinar o valor desses ângulos correspondentes. Aqui nós temos também os ângulos alternos, né? Que são dois casos, eles podem ser internos ou externos, que é também colocado lá em cima, né? Formado também por duas retas paralelas e uma transversal. É esse caso aqui, ó. 3A menos 10, e aqui eu tenho 107. Observe por que eles são correspondentes. Ó. Se nós pegarmos aqui, professor, mas ele não tem a mesma cor. Mas se você pegar aqui, ó, 3A menos 10, né, oposto pelo verso dessa outra cor aqui, ó, dessa cor mais clara, então, se ele é oposto, então eles são congruentes. Então, eu posso pegar esse 3A menos 10 e colocar aqui. Agora, observe ó, que essa cor mais clara é correspondente a essa aqui. Então, 3A menos 10 é igual a 107. Então, daí é possível determinar o valor de A. Né? 3A menos 10 é igual a 107. Isolando A, né, menos 10, por outro lado, mais 10. Então, 107 mais 10, né? Vai dar 117. O 3 está multiplicando A, passa dividindo. Ou, o número multiplicado por 3, que dá 117, é igual a 39. Tá? Então, aí é possível determinar o valor de A. Ângulos colaterais também é a mesma situação. Tá? Até porque está alternado, é possível também determinar o valor desses ângulos. Então, aqui, ó, nessa questão 15. Determine as medidas em grau de dois ângulos correspondentes, né? Expresso por 5x menos 10 e 4x mais 2. Aqui já está dizendo que eles são correspondentes. Então, o que é preciso fazer? É só igualar os dois, né? Então, 5x menos 10 é igual a 4x mais 2. Vou fazer esse exemplo simples aqui. Então, o ângulo que nós temos é 4x mais 2. 4x mais 2. E ele já fala que é correspondente, né? Correspondente a 5x menos 10. 5x menos 10. Então, reescrevendo, né? Só observar se eu peguei aqui certinho. 4x mais 2 e 5x menos 10. 4x mais 2 e 5x menos 10. Então, passa para um lado a parte literal e para outra os números. Né? Então, você pode escolher qual lado. Não necessariamente precisa ser sempre do lado esquerdo. Tá? Como eu estou vendo que o 4x é menor, para não trabalhar com valores positivos, eu vou jogar ele para o lado direito. Tá? E o menos 10 eu passo para o lado esquerdo. Pessoal, e se eu fizer o contrário? Lá no final tem que multiplicar por menos 1. Tá? Só para evitar essa multiplicação por menos 1. Então, aqui vai ficar mais 2. Menos 10 vai para o outro lado, mais 10. Desse lado aqui eu já tenho 5x. Do outro lado eu tenho mais 4x, vem para cá, menos 4x. 2 mais 10 dá 12. 5x menos 4x dá 1x. Nós encontramos o valor desse ângulo. Né? Mas observe a pergunta.
A pergunta é, determine a medida em grau de dois ângulos, né? Então, um ângulo é representado por 5x menos 10 e o outro é representado por 4x mais 2. Nós encontramos só o valor de x. Então, vamos encontrar o valor desses ângulos, né? 4x mais 2, só substituir. 4 vezes 12, mais 2. Encontrando um, você encontra outro, porque são correspondentes, né? Então, 4 vezes 12 vai dar quanto? 4 vezes 2, 8. Nós temos 4 vezes 2, 8. Né? 4 vezes 1, 4. Né? Mais 2. Então, nós temos um ângulo igual a 50 graus. Então, é isso. Quanto é que vale o ângulo 5x menos 10? Se eles são correspondentes, logo ele tem que valer também 50 graus. Ah, professor, não acredito, quero verificar. Você vem aqui e substitui pelo valor de x. Né? Então, 5 vezes... Quanto vale x? Nós encontramos 12. Né? Aí segue aqui, ó, menos 10. 5 vezes 12 dá 60. Tá? 60 menos 10. 50 graus. Tá? É isso. Exercício que vocês, para responder, tem que saber essas noções básicas, né? As propriedades básicas, quando nós temos duas retas paralelas e uma transversal. Ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, né? E nós temos aí a suplementaridade, que é dois ângulos, quando somado, dá 180. Também vai ajudar bastante. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não. Então, vamos continuar. Essa questão é conceitual, tá? É só comparar lá com o que foi colocado no conteúdo. Acho que não vejo dificuldade em ver isso aqui, ó. Opostos pelo vértice. Aqui eu tenho várias situações, né? 2 e 4 são opostos pelo vértice, 3 e 1 é oposto pelo vértice, 6 e 8 é oposto pelo vértice, 5 e 7. Aí é só verificar qual dessas alternativas é para você colocar a alternativa aqui em cada situação que se encaixa. Na questão 17, duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais externos, cujas medidas em graus são dadas por 5x mais 10x. É a mesma situação. Você tem que entender o que tem que ser feito aqui, né? Colaterais externos, né? Ângulos 4 e 5, 3 e 6 são, respectivamente, colaterais internos, né? Nós temos também os colaterais... Ah, tá aqui, né? Os ângulos 1 e 8, 2 e 7, respectivamente, são colaterais externos. 1 e 8. 8. Né? O que tem que ser feito aqui, ó? Os ângulos, quando são colaterais, a soma deles tem que dar 180. Lembra que eu falei lá do ângulo raso? Então, a soma deles dá 180. E nós temos os ângulos suplementares. Ângulos colaterais externos, eles não são congruentes, eles não são correspondentes. A soma é que tem que dar 180, né? Então, quando eu pegar essa parte aqui azul e somar com a verde, observa que o ângulo 5 e 1, eles são correspondentes. Aí aqui eu posso igualar eles dois, né? Mas o 8 e 1 não, eu tenho que somar, porque eles são colaterais externos. Então, nesse exercício, ao invés de comparar os dois, né, ao invés de igualar, nós vamos ter que somar, né? 5x mais 8 e 7x menos 12. E quando nós somarmos, nós vamos igualar 180. Né? Então, ele pergunta, a soma das medidas desses ângulos eu preciso saber quanto vale x primeiro, né? Encontro o valor de x. É 17, professor. Oi? O seu escopo não dá 17. Ah, eu estou mostrando, é 18, né? É verdade, obrigado. Então, nesse caso, 5x mais 10 e 4x menos 10, né? Calcula a medida desses ângulos. Então, nós vamos ter que somar e igualar 180. Vou fazer isso aqui.
Ah, eu tenho 5x mais 10, 5x mais 10. Vou somar com outro ângulo, tá? Porque eles são suplementares. Colaterais externos são suplementares. 5x mais 10 e 4x menos 10. 4x. Eles são suplementares, o resultado tem que dar 180 graus. Tá? Então, cuidado, eu não falei que eles são correspondentes. Correspondente nós temos que igualar. Quando eles são colaterais, eles são suplementares, então a soma tem que dar 180. Né? Soma parte literal com parte literal, né? Ou seja, 5x mais 4x dá 9x. Esse mais 10 com esse menos 10 cancela, né? Dá zero. Esse aqui vai ser igual a 180. Qual o número multiplicado por 9 que dá 180? Alguém consegue falar? Qual o número multiplicado por 9 que dá 180? 20? Ou, ao invés de fazer isso, você pega 180 e divide por 9. Né? Esse resultado vai dar 20 graus. Né? Mas a pergunta é, quanto vale cada ângulo? Né? Então, para saber, é só substituir, né? 5x mais 10, no lugar do x, coloca 20, né? E não vai dar o mesmo resultado porque eles são suplementares, né? Então, tem que substituir nos dois. Então, 5x mais 10, então eu vou ter 5 vezes, quanto vale o x? 20, mais 10. Então, aqui embaixo, 5 vezes 20 dá 100, né? 100 mais 10, 110. Ou seja, um ângulo é igual a 110. Lembrem que eles são suplementares. A necessidade de substituir no outro, não tem necessidade, por quê? Porque se um vale 110 e a soma dos dois tem que dar 180, quanto vale o outro? O outro vale o que falta para dar 180. 70. Nesse caso, 70. Né? Pessoal, se eu substituir em 4x menos 10, vai dar 70? Vai dar exatamente 70, né? Se você pegar aqui, ó, só nessa parte, né? 4 vezes 20, né? 4 vezes 20 dá 80, 80 menos 10, 70. Né? Dá para você não ficar fazendo essas continhas, só lembrar. Ângulos suplementares, a soma tem que dar 180. Se você já tem um, é só fazer a subtração de 180 desse valor, e você consegue encontrar o outro. Tá? Questão 18, né? Uma transversal intercepta duas retas paralelas formando ângulos alternos internos, né? Expressos em graus, né? Por 5x mais 8 e 7x menos 2. A soma das medidas desses ângulos é a soma das medidas desses ângulos. Então, eu preciso determinar quanto vale a soma dessas medidas, né? Alternos internos. Então, nós temos aqui, ó, alternos internos. Verifica lá em cima. Ângulos 3, 5, 4, 6, respectivamente, são alternos internos, né? 3 e 5, por exemplo. 3 e 5. Então, ângulos alternos internos, o que acontece com eles? Eles têm o mesmo ângulo, ó. Eles têm o mesmo ângulo. Então, é só igualar, fazer os cálculos igual nós fizemos nesse primeiro exercício aqui embaixo, né? O 15. São correspondentes. Então, se são correspondentes, vai aplicar o mesmo raciocínio. Não vai mudar. A questão 19, eu já disponibilizei um vídeo, tá? Procurem lá no WhatsApp. Já coloquei lá respondendo alguns desses exercícios, fazendo passo a passo como se faz para determinar a solução de cada um deles. O próximo conteúdo, eu acho que eu vou tratar, não tem dificuldade nenhuma, é só mais uma questão de analisar a perspectiva de uma imagem, né, que é ver a visão ortogonal, uma visão de frente, de lateral, né, as visões superior, lateral, frontal. Então, acho que a respeito de cálculo é bem básico, né? Acho que vocês vão ter mais dificuldade nesse conteúdo aqui sobre as retas paralelas e transversais, tá?
Cadê quem me perguntou a respeito da avaliação diagnóstica? Tá aqui participando do encontro? Ainda tem 4 minutos para falar a respeito dessas questões. Não entendi, professor, o que o senhor falou. Não é porque lá no WhatsApp alguém entrou em contato comigo, no PV, para tirar dúvidas a respeito de 4 questões da avaliação diagnóstica. Eu falei que ia tratar sobre esse assunto agora, não tira dúvidas. Mas parece que a pessoa que perguntou não está aqui na turma. Ou se Não, mas tiver, pode falar. Tá, então deixa eu só ir lá rapidinho. 4 minutos. Essa avaliação diagnóstica, gente, o pessoal está meio preocupado com ela a respeito de nota. Oi? Você tá falando de mim, que eu fui dar o resultado da minha prova? Não, eu não sei, porque não aparece para mim o nome no WhatsApp. Só fala lá que estava com dúvida na questão 10, 11, a 13 e 18. Eu não sei quem é. Entendeu? Ah, sim, não foi eu Não não. foi você, não, né? Eu só disse que tô com dificuldade em coisas de X, essas coisas aí. Não, nesse caso, o que nós acabamos de fazer faz parte dessa dúvida que Pois você é. tem, né? Aham. Mas conseguiu clarear um pouco a respeito desse conteúdo? Claro. Clarear, Sim, né? sim, Claro. obrigada. Bom, beleza. Deixa eu voltar lá, então, no exercício. A pergunta que fizeram. E depois, se ela quiser dar uma olhada no vídeo, essas questões, na verdade, são conteúdos dos anos anteriores, tá? Era só para a gente ter uma ideia, né, ter uma ferramenta para entender como é que está o conhecimento de vocês sobre esses assuntos. Por exemplo, nessa questão 10, né? A figura representa um terreno em forma de um trapézio. Sabendo que a medida do perímetro... O que é um perímetro? Se você souber o que é um perímetro, você consegue resolver a questão. Perímetro é a soma dos lados da figura, né? Então, ele já fala que a soma dos lados é igual a 189,7. Então, como é que faz para encontrar esse valor aqui? Ó? Soma 35 mais 38 mais 67, né? E subtrai de 189,7. Aí você vai encontrar o valor de x. Então, o que é o perímetro? Só precisa saber o que é perímetro. Isso eu acho que é o conteúdo do 7º ano. Soma dos lados. Aí acabou o cálculo. A questão, o item 11, a lateral de cada quadradinho da malha mede 1 centímetro, né? Então, cada um desses ladinhos aqui é 1 centímetro. A área da malha quadriculada da figura é. Então, eu só preciso saber quantos centímetros tem na largura e quantos centímetros tem no comprimento. Isso aqui é um retângulo, né? Então, se você contar aqui na largura, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse lado é 6 centímetros. Para encontrar a área toda a malha, é só multiplicar a largura vezes o comprimento. Então, se aqui é 6, quanto vale aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é só multiplicar 6 vezes 12. Aí nós vamos ter essa área. E vai ser um desses resultados que está aqui. Tá? Bem simples também, não vejo muita dificuldade nessa questão. Professor, Pode falar. eu já fiz essa prova. É a avaliação diagnóstica, vocês têm, que é para vocês terem feito agora, essa semana. Sim, eu Eu fiz. também. Isso. Essa item 13, ó, é o mesmo raciocínio dessa anterior, só que assim, ele já te dá a área, né? Primeiro tem que calcular a área da superfície, né? 8 vezes 6 eu encontro a área. Aí ele fala que cada azulejo tem uma área de 0,64 metros quadrados. Então, por exemplo, 6 vezes 8 dá 48 metros quadrados, né? Porque está em metros. Então, eu vou pegar 48 metros quadrados e vou dividir por 0,64. Aí eu vou saber o número mínimo de porcelanato que vai ser necessário para cobrir toda essa área. Então, pega a área total e divide pela área de cada porcelanato. Bem simples também, é uma divisão. Né? Claro que tem que saber calcular a área. Aí, só passando aqui rapidinho, porque já estourou o horário, eu tenho que ir agora para o 7º ano. A última questão é 18. 18 não. 18. A 18 é o que nós acabamos de estudar. Na verdade, não é o que nós acabamos de estudar. São conteúdos a respeito da geometria plano espacial. Né? Marca a alternativa errada. A semirreta que divide um ângulo 45 em dois ângulos de 22,5 é uma bissetriz. Então, eu tenho que saber o que é uma bissetriz. Bissetriz é que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, correto. Infinitas retas não coincidentes podem se cruzar ao mesmo tempo em 2 pontos? Não. Se você tem infinitas retas, coincidente é quando a reta está em cima da outra. Então, elas podem se cruzar infinitas retas em um mesmo ponto. Agora, se for 2 pontos, não tem como. Tá? Para ser, elas tinham que ser coincidentes, uma em cima da outra.
Então, isso aqui é estranho, né? Saber. Duas semi-retas da mesma origem não coincidentes formam um ângulo? Verdade, é assim que define um ângulo, né? São duas semi-retas de mesma origem. Dois ângulos de mesma medida são congruentes, que são aqueles ângulos correspondentes. Então, essa questão ela é bem simples, porque é uma questão conceitual, né? Não tem cálculo nenhum a ser aplicado aqui, tá? Pessoal, eu vou finalizar, porque eu já estou atrasado para entrar na turma de 7º ano. Mas é o que eu falei para vocês. Não sei se vocês estão entendendo todo o conteúdo, não estão fazendo pergunta, tá? Mas é interessante vocês estudarem, tentarem resolver os exercícios e trazer aqui para a gente poder tirar essas dúvidas de vocês, tá? Eu vou sair agora porque eu já tenho que entrar na turma do 7º ano. Tá? Pode falar, Cláudia. Essa aula aqui vai ficar gravada e o senhor vai mandar para o grupo, né? Vou, tá gravando, tá? Eu vou disponibilizar no grupo, tá? Eu vou sair porque o pessoal lá do 7º ano já está me esperando, tá? Abraço para vocês e até a próxima. Abraço pra você também.